engano das pessoas, né? Achar que toda mulher tem TPM. Isso não é verdade. Tensão pré-menstrual pode acontecer e algumas podem ter durante um tempo na vida e não ter depois. Então, a TPM é outra discussão. A gente está falando do equilíbrio hormonal. Eu aproveitaria só para colocar... Desculpa, eu talvez tenha tomado muito tempo, mas para esclarecer. Você é o nosso aqui, eu estou aprendendo, estou achando fantástico. Só pra gente colocar mais uma pimentazinha, tem dois termos, que é o pansexualismo e a pessoa que não tem sexo, que eu não entendi. Não, aí é um outro debate. Eu não entendi isso ainda direito. A gente vai chegar, para isso a gente vai ter que ver. Se a gente entender o que é basicamente intersexo, a gente vai chegar a uma conclusão que é uma das maiores questões colocadas hoje pelo conhecimento para a sociedade e que vai de encontro, né, a muitas crenças tradicionais, que é a ideia de que nós somos binários, ou seja, só existem homens e mulheres. Não é verdade. XY, o famoso XY. Mas não é. Então, na verdade, o que a gente chama de sexo, né, não é exatamente isso. Você tem, o que é que você chama de sexo, né? Em termos genéticos, não é reduzido. Olha só. Uma coisa é o sexo genético, outra coisa é o que eu vou chamar de sexo fisiológico, tá? Sexo genético é essa composição genética em que as pessoas são X e Y, né? Com um dado, é bom lembrar, todo mundo é X, mas se só for X, nasce mulher. Se tiver um Y, né, seria homem. A gente descobriu que além de homem também nasce intersexo. Então a gente tem uma discussão, né? Portanto, geneticamente falando, a base da espécie é a fêmea. Todos nós temos X, né? Mas só os homens têm Y. Portanto, a base estável da espécie é a mulher, né? Se você Quando a gente olha para Alexandre, então, a gente designa ele de homem. Mas isso é uma construção cultural? Sim, sem dúvida. É uma construção cultural com a qual ele se identifica ou não e que as pessoas estabeleceram a partir de certos sinais, né? Isso é um outro debate. Aí a gente está indo para outra questão. A gente está falando sexo genético, é a carga genética. Tem um monte de coisa na genética que você tem na sua genética e não está em você. Você pode ou não passar para os seus filhos. A sua carga genética, né, é herdada. Por exemplo, você pode ter um monte, né, você pode ter genes que favoreçam, por exemplo, olhos azuis e você ter olhos castanhos. Entende? A carga genética é uma coisa. É por isso que, novamente, e ela não determina, tá? Então, o sexo genético, o que a gente está chamando é que o X e o Y, né, mas só para não confundir, há homens, na verdade, que tem 3X e um Y. Isso significa que ele é 3 quartos mulher e só um quarto homem? Não. Ele é um homem. A carga genética dele não é a definidora, não sei se está dando para entender. Então, não, inclusive, não só tem X e Y. As composições entre X e Y são várias. Então, não só tem dois sexos genéticos, né? Pelo menos ditos normais e estáveis, há pelo menos 5 composições diferentes de X e Y, né? Então nós não temos só dois sexos. Não sei se está dando para entender. Quando nasce fisiológico, que é o tal do sexo fisiológico, é aquela... o menino nasceu com o quê no meio das pernas? Não tem essa coisa? Tem. Pronto. É o que a gente vai chamar de sexo fisiológico, ou seja, aquele que está fisicamente exteriorizado, correto? Nesse caso, nós temos, como disse, a maioria de nós nasce com um ou com outro, né? Mas... a gente já discutiu aqui, então, nasce macho ou fêmea, porque se tiver vagina ou tiver pênis, né, diferencia macho e fêmea. Mas a gente descobriu que não só tem macho e fêmea, a gente tem intersexo sim. E é normal da espécie, a espécie produz. Essa pessoa não é doente, ela é normal. E a gente condena, historicamente, ela a viver escondida e se culpando. Isso é um outro debate que a gente vai precisar assumir. Isso é tão forte que eu quero saber, por exemplo, onde é que a gente vai botar essa pessoa? Porque, inclusive, quando a gente for para outra questão, que é a identificação do que é masculino e feminino. Masculino e feminino são gênero. É o que a gente chama de sexo social, o gênero. E aí vou ser muito claro com você. Isso muda historicamente, né? De fato, Simone de Beauvoir tem razão, né? Não se nasce mulher, se aprende a ser, né? Também não se nasce homem, se aprende a ser, né?
E isso é um debate que está dentro das liberdades sobre o corpo. E o que é masculino hoje não era ontem, não era em tal lugar. Muda segundo o tempo, segundo a classe social. Várias atitudes que são consideradas aceitáveis num homem, numa classe social, não são noutra. Várias atitudes que são aceitas. No Oriente Médio, as mulheres começaram a dirigir uma atividade. No Oriente Médio, as mulheres começaram a dirigir uma atividade tipicamente de homem até 2 anos atrás. Eu vou dar um exemplo para nem ir para longe. Vamos falar da Paraíba. Se eu tivesse nascido na elite paraibana do século XVII e morasse ali no centro, junto àqueles palácios, junto àqueles palácios que estão ali em torno da Praça do Sabadinho, né? Eu provavelmente, como homem da elite, usaria peruca, usaria pó na cara e babados que vinham nas mangas praticamente até, meio metro, tá? Sim, porque os homens é quem usavam isso e sapatos altos. Para não pisar na lama. Tô falando sério. Não eram as mulheres. Isso. Hoje, se um homem sair assim na rua, vai ser chamado de mulher. Ou, no mínimo, o que não é problema, que ele, é um travesti. Então, por quê? Porque nossos critérios de masculino e feminino mudaram. Eles são mutáveis. Não são nem eternos nem naturais. Isso é um debate que a gente pode ter sobre Professor Eduardo, coisa. Eu estou assim, digamos assim, então, maravilhado com as suas e vou dar um palavras exemplo. Iniciais. Mas vou dar mais um exemplo. Muito esclarecedor. Quando não tem sexo, veja só como é uma imposição social. Tente, e é curioso que seja o contrário, não é, mas tente dar um carrinho de bebê cor-de-rosa para um casal amigo para você ver o que acontece se o filho dele for homem ou for menino. Tente fazer isso para você ver o que vai dar. Arruma uma briga. Pois é. Agora, a criança sabe disso? Não. A criança escolheu? O rosa determina isso? Não, isso é uma escolha nossa. Agora, faça o contrário. Dê um carrinho azul para uma menina que parece que não tem problema. Tem um outro problema aqui por trás dessa distinção. É que essa distinção também, além de tudo, não é igualitária. É considerado uma ofensa quando tem feminino no homem. Percebe? Mas a gente não considera, ou seja, a gente ainda por cima nessa distinção, não é nada igualitário. A gente não é só complementar, não. As pessoas tendem a ver como o feminino como depreciação. Então, além de tudo, tem o que a gente chama de misoginia, um desprezo e uma desqualificação das mulheres, o que é terrível, porque esse preconceito social é que tem alimentado inclusive a violência do feminicídio e de outras coisas. Parte do meu enxoval foi rosa. Eu toda a vida fui pobre e da periferia e minha mãe esperava que eu nascesse menino. 1968. Menina. Esperava que eu nascesse menina. Em 1968 nós vimos o avanço que tinha hoje, que no terceiro mês você já sabe sexo, qual tipo de sangue, já pode modificar até a cor do olho se quiser. Hoje pode. Hoje você pode encomendar inclusive os olhos que quebra o seu filho. É só fazer uma mutação genética e tem. Agora. Tem um debate ético. Tem um debate ético, até porque você não controla ainda muito se você intervir, mas é verdade. Mas tem um debate ético sério sobre isso. Mas tem um debate. Não é só dinheiro, mas o pior é você intervir e não ter claro quais as consequências dessa intervenção. Isso é mais grave. Então, assim, quando eu nasci homem, então parte das coisas que tinha sido adquiridas eram rosa, e não ia jogar fora. Eu ia usar. Sapatinho rosa, blusinha rosa. Agora, se Beto tivesse aqui, hein? Mas um abraço. Provavelmente ela fez isso. Cruz das Armas FM 104,9 abre de forma democrática o espaço para você, cidadão, representante de seu bairro, sua comunidade. Participe de nossos programas. Aqui a nossa rádio é mais você. Aqui na 104 FM você faz valer os seus direitos. Ligue 3242-2131. 104 FM. Seriedade e compromisso com a comunidade. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes e Bento Pinheiro. 20h29. Estamos aqui com o professor Eduardo Guimarães, professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Deixando aí eu vou até dizer à minha querida esposa Liana que a gente vai ter que voltar para estudar as teorias biológicas de Maturana, né?
Pra gente dar uma entendida melhor nessas questões mais biológicas. E olha que a gente não falou de orientação sexual, que é outra coisa. Ah, não, pra quem seu desejo se orienta, que é outra coisa. Então que não é nem identidade, nem sexo. Para uma coisa aqui que eu acho extremamente interessante e que me traz preocupação, mercado de trabalho e emprego para, extremamente difícil. Para o gay, o homossexual, a lésbica, como é que a gente... Olha, nós temos... Principalmente para o gay, porque para a lésbica o mercado me parece que tem uma admissibilidade melhor. Não sei. A menos que ela... Isso é muito... essa é uma discussão, né? Muito complicada, porque a gente está falando sobre, é verdade que muitos avanços nesse sentido têm ocorrido, a visibilidade social, inclusive nos campos de trabalho, na arte, na comunicação, em vários campos ela tem ocorrido, é verdade, mas na mesma proporção a reação a essa visibilidade também tem sido muito grande, né? E infelizmente nós fazemos parte de uma sociedade que continua muito preconceituosa, né? E muitas vezes não assumidamente, que é o que a gente chama de, né, fazendo a tal da invisibilidade. Então, por exemplo, boa parte do mercado de trabalho ainda obriga, né, a população LGBT toda a tentar esconder sua orientação sexual e sua identidade de gênero para ser admitida, né? Poucos lugares têm abertura de não se incomodarem com pessoas que se identificam fora do padrão considerado tradicional, né? Então a gente ainda tem sim recursos, você tem várias formas não. Então o trabalho para isso é um trabalho que tem sido feito e a gente, por isso a necessidade de políticas públicas. Há alguns lugares aqui em João Pessoa, tanto no município quanto no estado, o Espaço LGBT, a Gerência LGBT, que tem algumas políticas, pelo menos as básicas que a gente conseguiu, para orientar a gente que tenha dificuldade nesse campo. Eu não tenho dados eu diria que no caso mais grave é das trans e dos trans, né? Porque, diferente de gays e lésbicas que são cis, ou seja, essas figuras que têm uma identidade de gênero, então eu posso teoricamente numa entrevista de emprego disfarçar, né? Porque eu me identifico como homem e não tenho problema com isso, né? Então, mas presta atenção que é um esforço, eu vou ter que fazer lá algo hipócrita, que é passar, né, uma mensagem, ou principalmente esconder alguma coisa como se fosse um pecado, que é para não ser preterido no mercado de trabalho. Agora, as pessoas trans, é muito difícil esconderem isso. Principalmente quando ainda não terminaram o processo de transição e boa parte da população não tem acesso ao dinheiro ou ao tratamento muito cedo. Então, esse processo é prolongado. Então, esse é um problema. Esse é um dos maiores problemas que a população tem. O problema da empregabilidade LGBT é pauta fundamental. A gente nota que o LGBT, eles são empurrados para dois caminhos. Também. O salão de beleza e fora isso. Servir em restaurante. Né? Fora com maior frequência. Não estou dizendo que não tem outro espaço. É o que a gente chama de... E aí bate algo que é junto com a pauta das mulheres, né? Nossa pauta bate com a das mulheres. Que é essa distinção, que a gente vai chamar de heteronormativa, que dá prioridade ao masculino num campo de poder e geralmente espaços de cuidado para as mulheres. E isso vai acontecer também com os LGBTs. Eles vão ser postos nesse espaço secundário. Então é como se o cara é gay e nada contra. Ser cabeleireiro é uma profissão plenamente digna como toda outra. Agora, as pessoas não podem ser reduzidas a serem cabeleireiros. O cara tem que ter direito a ser o que ele quiser e tiver capacidade e talento para sê-lo. Então, essa que é a discussão. Quando você reduz, isso também acontece em relação às mulheres. Na universidade, por exemplo, vou dar o exemplo que isso também acontece, você acha que lugar, tá certo, para os gays são as artes, porque elas são menos importantes, aspas, né, socialmente, ou são as profissões do cuidado feminino, que é a pedagogia, a psicologia, a enfermagem, né, que são as do cuidado. Coisa como cálculo, tá certo, como
como direito, coisas que dão poder, não, isso só dos homens, né? Então, isso é algo que a gente vai ensinando, inclusive, na escola desde pequeno. Você desincentiva, por exemplo, as meninas como se elas fossem sensíveis para o lado da arte e do cuidado, e os meninos para o lado da disputa e do raciocínio, né? Então isso também é muito grave, porque as questões de gênero criam, inclusive, caixinhas que impedem, e isso tem um reflexo no mercado do trabalho. Né? Nós tínhamos um grupo aqui que era, não sei se ainda tem, muito grande. O Amazonas, você conhece? Ainda tem ainda o Amazonas? A Amazônia. Que era um grupo que fazia distribuição de preservativo. Né, eu conheço muito o Cordel Vida. Eu não conheço o Cordel Vida. Eu conheci o Amazonas, não sei se transformou-se. O Amazonas trabalhava muito com distribuição daqueles bolsões que a gente chama, quando ele não vai, o LGBT, quando ele não está no salão, quando ele não está numa cozinha, ou quando não está servindo numa mesa de um bar, com raríssimas exceções, vão fazer praça. Também. A discussão sobre a prostituição é novamente isso. Isso especialmente com os trans, tá? E as trans têm muito essa discussão. Porque o preconceito é de tal monta que a inserção no mercado do trabalho fica difícil. E vou dar exemplos. É muito comum na população trans, e isso é uma realidade da população LGBT, é posta para fora de casa muito antes dos 18 anos, sem ter concluído nada, e vai ter que aprender a se virar no mundo sozinho. E não tem jeito, é uma hipocrisia social. Obriga a vender o corpo e depois fica discriminando porque vende o corpo. Quando a pessoa está vendendo o corpo porque precisa. Isso é a maioria. Isso não significa também que eu seja contra a prostituição. Se as pessoas querem vender seu corpo, lhe fazem bem, não lhe é doloroso, entende? Estão resolvidas com isso, tem todo o direito. Agora, você obrigar as pessoas a vender o corpo e depois ainda discriminá-las é que é no mínimo perverso e hipócrita. 20 horas e 37 minutos, estamos conversando aqui com o professor Eduardo Guimarães, da Universidade Federal da Paraíba, que é coordenador geral do MEL, Movimento do Espírito Lilás. Casamento civil igualitário e união estável. Uma pauta, o Código Civil brasileiro tem feito alguma admissibilidade. As igrejas, talvez com raríssimas exceções, admitem a possibilidade de um casamento religioso. E a união estável tem lá alguns, digamos assim, algumas precariedades. Na verdade, hoje nós temos oficialmente, por extensão de interpretação do Supremo, o direito ao casamento, né? Isso. O casamento igualitário. Mas ele ainda encontra resistências, né? Ele ainda encontra resistências em muitos lugares disfarçadas. É o que a gente chama de preconceito institucional. Então, às vezes dão informação errada ao casal, demoram, fazem voltar várias vezes. Está consolidada, professor. Não, veja só, a união estável foi a resolução inicial tida, só que foi solicitada ao Supremo, eu agora tenho que ver o ano, se foi 2009, 2008, o Supremo tirou súmula e efetivou, não é que a interpretação é a equivalente realmente como casamento. Portanto, né, é essa que é a discussão. Inicialmente tinha se colocado como união estável, tá certo? Mas a súmula do Supremo, a partir de 2010, fez a equivalência absoluta entre essa união estável e o casamento. Portanto, o que a gente tem hoje, oficialmente, é a possibilidade do casamento. Né? Que é o que a gente inclusive fez aqui, a gente fez um casamento público, quer dizer, tem vários, mas o movimento teve um casamento público na entrada do ano, né? Que a gente reuniu vários casais, né? Foram 33 casais que a gente conseguiu no espaço cultural, foi no espaço cultural. É importante para dar visibilidade, inclusive dando privilégio a essas pessoas, privilégio no sentido de serem aqueles escolhidos, não só aqueles que queriam, mas uma população que não tinha condição de pagar, porque pagar um casamento é caro.
Não é pouco. Além da festa, é toda a papelada, toda a burocracia, toda a cerimônia é cara. E essas pessoas não estavam casadas, esses casais, porque eles não tinham dinheiro. Então o movimento se organizou, pediu solidariedade e organizou um casamento coletivo exatamente vendo isso, né? Privilegiando aqueles que estavam sem condições. Já eram casais e não tinham condições de registrar oficialmente. Na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, hoje nós estamos fazendo o julgamento, está prosseguindo o julgamento da criminalização da homofobia como injúria racial ou como crime racial, coisa desse tipo. Nós tínhamos 4 votos, eu não sei como é que está o pra cá agora, mas já tinha sido 4 votos. Amanhã recomeça. Amanhã recomeça, retoma esse julgamento. Mais 2 votos. Né? Você espera o final, mas já fica definido. E fica definido que de fato a homofobia passa a ser assemelhada ao crime de racismo. Correto. Já que a gente não tem uma lei. Eu já vi um deputado apresentou um projeto de lei, já está andando aqui, eu vi isso hoje, que criminaliza a homofobia, mas tira quando essa injúria, digamos assim, essa injúria homofóbica for constituída dentro das igrejas, dentro do ambiente religioso. Não, é uma alegação que as pessoas têm feito no debate. Inclusive eu vou chamar a atenção disso porque trata-se de coisas diferentes e que na verdade as pessoas querem confundir o debate. Isso. E aí a gente... quem assistiu, inclusive, a última sessão de julgamento, quando ninguém teve esses 4 votos, viu claramente que o parecer vai explicitamente e elide esse debate sobre crença religiosa. O que está em questão não é a crença religiosa de ninguém, porque privadamente todos nós podemos, sem dúvida, fazer, né, inclusive pregar e elaborar teologicamente, né? Agora, eu não posso, porque a gente está numa sociedade laica, racional, sobre fundamento do direito humano natural e não sobre as crenças, que são várias. É por não isso sobre o direito canônico. Né? Pois é. Então nós não podemos de modo algum. Claro, todo mundo é livre para seguir a orientação, inclusive moral, que quiser e a crença que quiser. Agora, não é isso que está posto. O que está posto é que eu não posso, em nome de liberdade de crença, não é primeiro, por exemplo, elidir o direito ao outro, nem, por exemplo, fazer incitação ao ódio ou ao crime. Isso eu não posso. Então, a pregação de qualquer religioso, né, que diga que homossexualidade é um pecado, é um direito dele acreditar nisso. Tá? Agora, ele não pode, em nome disso, incitar nenhum dos seus seguidores a cometer qualquer abuso, infração contra nenhum homossexual. Isso ele não pode fazer hoje, porque isso é uma infração do direito ao corpo do outro. Então isso é um debate. Nós estamos num Estado de direito, e o Estado de direito tem que garantir o direito à integridade física de todos os seus membros. Então não interessa, incitação à violência e ao ódio é crime, independente de crença. Isso é um outro debate. Eu posso acreditar no que eu quiser, mas eu não posso incitar ninguém à violência e muito menos praticá-la, porque aí eu estou saindo do âmbito da crença e estou indo para a ação humana do desrespeito ao outro. Já que o senhor trouxe a violência, eu vou apimentar aqui a questão da violência. Antes eu vou mandar aqui um abraço para o Bento Pinheiro que está nos acompanhando, Carlos Alberto lá no Cristo, no Conjunto Bela Vista, que nos acompanha, Ana Lúcia Teixeira que está nos acompanhando aqui através das redes sociais, a todos que estão nos acompanhando, um abraço, e a todos que nos acompanham através dos microfones da rádio também aquele abraço. São 20 horas e 44 minutos, nós ainda temos mais 10 minutos de debate, não parece nada. Eu gostaria que a gente tivesse umas 3 horas para o senhor continuar aqui com o seu brilhantismo. Dá de parabéns aí pelo domínio das questões, né? E vamos trazer a questão da violência. Eu vou tratar, que o senhor trate de forma rápida, da violência de um modo geral, tá? Da violência doméstica em relação ao grupo LGBT, quando estão juntos, morando sob o mesmo teto, e da violência institucional. A gente sabe que existe uma violência institucional das instituições de forma
como diria um bom francês, en passant, faça aí um apanhado sobre isso aqui. Tá, olha, a questão da violência ela é fundamental, porque como se trata do direito ao corpo, o que a gente tem é uma sociedade que nos viola de várias formas, tá? Várias formas. Isso dentro da tradição. Nos viola na medida em que, por exemplo, a população LGBT é alvo do bullying e da humilhação constante, isso é frequente na escola. Isso também dentro do ambiente familiar. Há famílias que inclusive abusam e vão contra o direito da criança, ela é guardiã da integridade física da criança, mas ela não é dona do corpo da criança. O corpo de cada um é de cada um. A criança tem direito ao seu corpo e é por isso que ela não pode ser violada. E ela não pode ser violada em nenhum sentido, né? Não só naquele sentido dito sexual, do assédio ou do estupro, né? A violação no sentido todo. É uma violação, por exemplo, da integridade física da criança, não alimentá-la, né? Não prover o alimento necessário à sua existência, né? Prendê-la, acorrentá-la, né? Torturá-la, né? E portanto, esse é um debate que a gente vai precisar. Você tem esses tipos de violência que vão, né? E eles vão crescendo em vários âmbitos. Eu tenho o bullying, mas eu tenho também, como disse, essa violência que joga para fora de casa, muitas vezes o filho gay ou lésbica e tal. Uma sociedade que cria, inclusive, tenta naturalizar práticas assustadoras. Vou dar um exemplo claro de uma violência física muito frequente e terrível, perversa, sobre as meninas lésbicas, que é o tal do estupro corretivo, muito praticado, muitas vezes dentro do ambiente familiar, o que é assustador, né? Pais, tios, primos, irmãos, né? Isso sobre o manto de agora você vai aprender, né? Então, sim. Então, isso é terrível, né? Fora, vou dar outros exemplos, a gente pode ter, né? A população de trans, e mesmo a morte, quer dizer, quantas vezes, esse é um debate que a gente precisa ter e lembrar, né? A população LGBT é alvo de crime, né, como toda a população, mas ela é alvo de um crime específico. Eu não conheço nenhum hétero que foi morto porque é hétero. Agora, a quantidade de gays, lésbicas, trans, que são mortos por serem o que são, é imensa, né? Os trans no Brasil têm expectativa de vida de 36 anos só. E isso se deve ao alto índice de assassinato. Um país que é o maior consumidor de pornografia, é hipócrita, é o maior consumidor de pornografia de trans no mundo, isso não é dito por mim, por todos os sites, pelas estatísticas, e é também o que mais mata trans no mundo. Então, é bom lembrar que a cada 16 horas um LGBT é morto nesse país por ser LGBT. E isso fora, veja só, é o que a gente consegue levantar. Porque você falou de uma violência institucional, eu vou dar um exemplo, talvez seja o exemplo maior. Ele tem vários campos dessa violência. A gente tem dificuldade essa estatística deve ser inclusive maior, mas como institucionalmente nós não temos ainda a figura da LGBTfobia, homofobia e transfobia como crime, né? Vários crimes desse tipo são invisibilizados e passados como outra coisa. Então, na verdade, institucionalmente, a violência é muito maior e a própria sociedade e o Estado não reconhecem isso, e daí também a necessidade do reconhecimento do crime de LGBTfobia. Porque, de fato, ela é das práticas violentas de nossa sociedade, que vem da tradição violenta da qual viemos e que a gente precisa e luta para acabar. Todos têm o direito a serem respeitados como são, ninguém é obrigado a viver como outro vive, mas todos têm direito à sua existência e a gente precisa garantir essa integridade. Dentro deste processo de violência, eu considerei uma violência, uma tentativa que houve de tirar um cartaz um grupo formado por 3 deputados, eu não vou dizer os nomes dele aqui, acho que não precisa. 3 deputados aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba para tirar um cartaz onde tinha uma inscrição na parede que dizia violência, aqui nesse lugar não se admite, mais ou menos nesse lugar não se admite a violência
contra homossexuais e né, mais ou menos nessa linha. E eu acho que aquele cartaz, quando foi criado, no momento que ele foi criado, tinha um condão de política pública para o fim da discriminação. Eu acho que a gente precisa muito trabalhar nisso, né, Eduardo? Precisa muito Não, trabalhar. sem dúvida. Até porque é o seguinte, a gente teve esse debate, ainda bem que a gente conseguiu derrotar isso, com apoio, inclusive, de vários partidos, de gente do governo, da oposição. Não, dos 36, tal, só 3 funcionaram. Então, é bom deixar claro, isso. Porque, na verdade, e parabenizo a Assembleia Legislativa da Paraíba pelo reconhecimento do estágio civilizacional que a gente está, e não dá para retroceder, né? A gente pode discutir na ampliação dos direitos, né, humanos, sociais e tal, né, de igualdade. Agora, retroceder nunca. E então parabenizar por isso. Agora, deixar claro que era uma falácia, né? Estava se alegando a liberdade do comerciante. Tudo isso é resolvível, como a gente viu. Primeiro, que o cartaz não é um gasto grande, né? Segundo, também, não, ele tem o formato que tal. Isso também era resolvido, porque ninguém nunca foi rígido. Se colocou porque é uma obrigação técnica de uma legislação. Mas a questão era garantir, que é esse o sentido maior da legislação, a visibilidade. Então ele pode até não ter aquele tamanho, mas ele precisa estar visível ao público, tá? E outra coisa, e é muito louco, porque você está alegando questões teoricamente técnicas e inválidas, como essa econômica, para uma política que é pedagógica. O cartaz não resolve, não quer exatamente punir, ela quer lembrar a todo mundo que o nosso Estado está na sua Constituição, reconhece o direito à igualdade de gênero, à identidade de gênero e à diversidade e orientação sexual. Está lá escrito. É lembrar as pessoas de que a gente tem essa lei já, né? E, portanto, ele tem o sentido pedagógico. E diferente de outras populações vulneráveis que têm, né, uma legislação já específica criminalizando as mulheres, o feminicídio, né, o crime de racismo, né, as populações deficientes que também pessoas com necessidades especiais que também têm. A gente sabe que se você, por exemplo, cometer um crime normal, mas com uma pessoa deficiente, isso é um agravante. Então você tem todo um reconhecimento dos debates e, no entanto, a população LGBT extremamente vulnerável e alvo da violência não tem. A única lei que a gente tinha de proteção era essa, que é uma lei pedagógica para lembrar. Além disso, é uma lei que pegou. Só alguns estavam insatisfeitos com ela. Então, na verdade, a lei do cartaz, ela veio apenas, e vou dar um outro dado, era muito frequente, a gente sabe disso, a própria Secretaria de Turismo, mas nós mesmos sabemos, toda vez que a gente recebe o pessoal de fora do país e mesmo do Sul, como as pessoas ficam impressionadas. Que bom, entende? Como a Paraíba está atualizada, entende? É um lugar e que está atualizado nos princípios civilizacionais contemporâneos. Então, são 20 horas e 55 minutos e vamos para o nosso término dizendo o seguinte: cinema. Eu gosto de 2 filmes que eu acho interessante: Madame Satã e Priscila, Rainha do Deserto. Eu gosto muito deles. Eu recomendo esses. Né? Mas eu também vou recomendar alguns filmes mais recentes que têm colocado algumas questões, né? Eu acho que, por exemplo, tem um para ser lançado que eu estou muito curioso, não é que eu esteja recomendando, mas estou aqui dividindo com as pessoas, como muitos de nós, especialmente da minha geração, e para os novos, assistir a biografia de Elton John, que está estreando agora dia 30 nos cinemas. Ele foi um ícone muito importante, ele é uma pessoa que começou a quebrar com esses padrões de identidade de gênero muito antes de se falar disso, e um cara que tem uma música reconhecida e conhecida há muito tempo. Mas a gente também recomenda alguns outros filmes. Na música, tá. Glória Gaynor é importante? Glória Gaynor, claro. Aí o Survive continua sendo um grande hino do Vale, mas não só, junto com Lady Gaga, nem Mato Grosso, Cher. Luiz Motti. Luiz Motti, sem dúvida, um dos grandes batalhadores da pauta LGBT no país. Isso aí não tem dúvida, ajudou no muito. João Nery, um grande nome, um grande lutador, né? Também, recente, alguém que sofreu muito na vida até poder se colocar e para finalizar, Darcy Penteado.
Darcy Penteado é uma figura muito conhecida da velha guarda, e é verdade, é uma figura importante. Nós temos muitos nomes. O movimento LGBT não começou em Stonewall, por mais importante seja, e é Stonewall, tá certo? A existência LGBT é histórica, é milenar, e nós temos muitas referências para discutir. João do Rio, né? E outras figuras tantas que a gente poderia aqui falar, né? E precisa divulgar. Professor Eduardo Guimarães, eu fico extremamente gratificado pela sua presença. O programa Lato Senso se engrandece com a sua presença aqui, tá? Se torna grande, porque é um debate de magnitude, de respeito e de carinho e de, digamos assim, de divulgação, né? De visibilidade do grupo LGBT que precisa dessas visibilidades. O programa vai estar sempre aberto para discussões. Eu vou lhe convidar outras vezes para vir aqui em outro momento. Adorei a sua participação aqui, né? E a gente finaliza hoje dizendo aos nossos face friends, aos nossos ouvintes, que quem participou aqui do debate foi o professor Eduardo Guimarães, que é coordenador geral do MEL, que é o Movimento do Espírito Lilás, e gerente do Comitê pela Democracia e Defesa da Educação Pública. Em outro momento a gente pode até discutir democracia aqui. Nesses tempos de não democracia, é preciso discutir democracia. E defender a escola. Traga o seu boa noite aos nossos ouvintes.